Gostaria de ouvir de você, Olavo, alguma palavra sobre uma parte intrigante do seu livro, muito profunda, do Jardim das Aflições, onde você fala da sabedoria infusa, não é? Que seria uma sabedoria própria do homem, natural ali do homem, onde ele pode chegar à realidade. Você começa falando disso para depois fazer uma crítica ao materialismo que sucedeu a toda a filosofia medieval e a antiga, principalmente, a grega, e dizendo que todos os esquemas matemáticos, então, se voltaram para explicar a realidade e a ciência, menos a realidade e mais a ciência até. Eu como médico, homem que preciso da ciência, né, a gente se fundamenta em algumas ciências para trabalhar, etc. e tal, achei intrigante tudo isso e gostaria de ouvir alguma palavra sua sobre isso. Olha, hoje em dia o pessoal tem uma visão muito idealizada do que seja a ciência moderna, tá certo? E até atribui às ciências a função de decretar o que é a realidade, separar a realidade da fantasia. Então, em primeiro lugar, precisa saber que nenhuma ciência estuda a realidade, nenhuma ciência pode estudar a realidade concreta, tá certo? A ciência estuda aspectos abstrativos que em si mesmos não existem, tá certo? E a mera possibilidade de você poder coerir o resultado de uma ciência com outra é um problema que transcende a capacidade de qualquer ciência. Por exemplo, como é que você vai juntar, digamos, por exemplo, os fatores fisioquímicos e antropológicos para um problema das drogas? Então não tem uma ciência que estude isso. Eles fazem hoje um negócio que se chama interdisciplina, que significa juntar um monte de especialistas, cada um de uma ciência, e costurar o resultado às pressas. Não existe critério para isso. A ciência só estuda aspectos abstrativos, e se você juntar todos esses aspectos abstrativos, você não compõe uma realidade concreta. Tá certo? Então, eu digo, a autoridade da ciência com relação à realidade é nula. Nula. A ciência só tem autoridade com relação a aspectos hipotéticos da realidade. Tá certo? Agora, quando o pessoal alega, mas e a tecnologia, como é que você explica? Então, olha, quem acha que tecnologia depende da ciência é um maluco, não entende como funciona a tecnologia. A tecnologia é o contrário da ciência. A ciência recorta um aspecto da realidade e busca os princípios constitutivos desse aspecto. Mas ela recorta a realidade de acordo com os princípios hipotéticos que ela espera encontrar. E geralmente acaba encontrando os mesmos princípios. Então, em grande parte, a atividade científica é uma atividade mais ou menos tautológica, feita só para conferir coisa que você já sabia antes. Agora, a técnica não. A técnica tem que usar meios heterogêneos, vamos dizer, coeridos em vista de um fim. Entre esses vários meios, não existe nenhuma explicação científica comum. Por exemplo, se você para fazer um computador, pegar só 3 elementos do computador, você precisa, por um lugar, um elemento matemático que chama código binário. Em segundo lugar, você precisa de um treco chamado eletricidade. Em terceiro lugar, você precisa da química dos plásticos para fazer o computador. Existe algum princípio científico comum que explique essas 3 coisas? Um princípio científico que seja a raiz do código binário, da eletricidade e da química? É claro que não. Então, quer dizer, o raciocínio da técnica é o contrário da ciência. Quer dizer, a ciência busca a coerência que só é possível dentro de um campo abstrativamente recortado. A técnica, ao contrário, ela coere no mundo concreto, tá certo? Fatores que não têm nada a ver com o outro para a produção racional de um resultado. Então, isso quer dizer que mais a ciência deve à técnica do que a técnica deve à ciência. Tá certo? Agora, a ciência moderna, em grande parte, é um fetiche. Tá certo? E a história da ciência é feita de mitos que só enganam idiotas. Tá certo? Por exemplo, você acreditar que antigamente os caras viviam na ilusão porque achavam que a Terra era o centro do universo, e daí veio Galileu e provou que o Sol está no centro. O Sol não está no centro de merda nenhuma. E o sistema geocêntrico é tão bom quanto o sistema heliocêntrico. É apenas uma questão de medida. Mas acontece o seguinte, como Galileu e outros acreditavam em antigos cultos solares, os caras eram esotéricos, místicos, malucos, tá dizendo? Então acharam que o Sol era o centro do cosmos. Presta atenção, porque eles não disseram que o Sol era apenas o centro do seu próprio sistema. Não, era o centro do mundo, o centro do universo. Então criaram uma espécie de culto solar. Então, olha, o cara da igreja que examinou o negócio, que foi São Roberto Bellarmino, São Roberto Bellarmino falou, olha, se você disser que é o Sol o centro de um sistema, até pode ser, mas dizer que é o centro do universo é maluquice. Hoje sabe que o quê? São Roberto Bellarmino estava certo e Galileu estava errado. No entanto, Galileu entra para a história como o único que descobriu a realidade e estourou a ilusão dos outros. Mas a ilusão era dele. Então,
o número de elementos místicos, mágicos, esotéricos que está escondido na história da ciência. E outro dia mesmo dei aqui uma aula sobre Newton, mostrando que Newton era mais macumbeiro do que qualquer outra coisa, tá certo? Isso é uma grandeza. E isso não se ensina. Então se cria o quê? Se cria um fetiche para criar uma espécie de autoridade sacerdotal da ciência, para depois poder impor ao mundo essas empulhações tipo Al Gore. Né? Então, é por isso que a autoridade da ciência está indo para as picas, porque está sendo vendido tão barato. Tá certo? Outro dia até a Lancet que era tida como uma revista médica, né, mais honesta do mundo, etc. Até a Lancet está aceitando grana, tá certo? Para publicar artigos que favorecem certos interesses da indústria farmacêutica. Até a Lancet já entrou na putaria. Ó, eu sei disso, eu fui editor de revista médica há muitos anos, eu sei como é essa sem vergonhice. Né? Então, olha, a autoridade da ciência é zero. Tá certo? O cientista que se comporte, tá entendendo? Que ele trata de respeitar a realidade, tá certo? Em vez de tentar, vamos dizer, ficar se arrogando uma autoridade que não tem absolutamente. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Mas é claro, a medicina Discovery é uma has cleared the técnica. tower. Ele vem trazendo das ciências particulares ali. É uma técnica. Aí sim ele pode usar na medicina, você tem que usar alguns elementos que são de proveniência científica, outros que são de proveniência meramente empírica, para fazê-los convergir para um resultado. Por exemplo, ninguém sabe por que a aspirina é cura dor de cabeça. Mas se precisar usar aspirina, você vai usar. Sim. Então você vai juntar os elementos científicos e não científicos para a produção racional de um resultado. Essa é a técnica. Então, quase tudo que o pessoal gaba como sendo grandes realizações da ciência não é, isso é pura tecnologia. Certo. E agora, é tão burro hoje que confunde uma coisa com a outra. Agora, quando se trata de ver a realidade mesmo, você fala de uma sabedoria infusa, quer dizer, algo que está superior, num limite superior. Aí já é outro assunto. Uma coisa metafísica. De acordo com a doutrina da Igreja, sim, o Espírito Santo, ele dá uma dupla assistência à inteligência humana. Uma é a sustentação habitual que ele dá à inteligência humana. A inteligência humana é em si mesma um milagre. Quer dizer, como é que o ser humano pode ter noções, qual é a noção de realidade objetiva? Né? Para um animal não existe realidade objetiva, existe apenas a estimulação que chega ao seu corpo. A visão que o animal tem da realidade é totalmente subjetiva e subjetivista. A própria noção de realidade objetiva não é biologicamente explicável. Tá certo? Então, isso aí já é um exemplo, vamos dizer, de uma assistência, uma forcinha a mais que o Espírito Santo dá para a inteligência humana em geral, para o seu funcionamento natural. Agora, de vez em quando, ele dá alguma coisa a mais. Tá certo? E pode dar também uma sabedoria infusa. O que é sabedoria infusa? O nego saber coisas que foi Deus que contou para ele, sem que ele nem tivesse ideia daquilo. Isso acontece mesmo. Pessoas que sabem, como diz, aquilo que não poderiam saber. Entendeu? Que fica, vamos dizer, entre a investigação, o esforço de investigação e o resultado, você tem uma coisa desproporcional. E às vezes a sabedoria é tão grande que transcende. Você vê, pega a obra inteira de São Tomás de Aquino, que é uma coisa maravilhosa. Então, no fim, ele ficou sabendo certas coisas que eram assim tão importantes, tão vastas, que ele não conseguia mais explicar. Então, falou, olha, ele escrevia até onde dava, o resto não dá, é pior. O resto é que é mais importante. Tá certo? Isso acontece, isso é a sabedoria infusa. Agora, que existe também é a empulhação, a falsificação de sabedoria infusa. Tá certo? O nosso presidente, por exemplo, ele acha que ele tem sabedoria infusa. Tá certo? Ele acha que o Espírito Santo fala com ele. Não é Espírito Santo, é Espírito de porco.